Pessoal, vamos falar agora a respeito do lote econômico. O que acontece? Muitas fábricas, devido, na atualidade, ser necessário produzirmos em lotes pequenos, muitas fábricas caem na tentação de executarem muitos setups ao longo do dia. Isso é bom? Sim, para o cliente é muito bom, porque tem vários lotes, de pequenas quantidades, mas para quem produz, nem sempre isso é uma condição favorável em termos de custo. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre a quantidade mínima que nós podemos produzir e os custos envolvidos nisso, ok? Eu já trabalhei em fábricas, por exemplo, onde se levava aproximadamente 8 a 9 horas para fazer um setup, e nós fazíamos 200, 300 peças, quando poderiam ter feito 8 mil, 9 mil, 10 mil peças. Então o impacto no custo, quando você produz muito poucas peças com um setup muito grande, o impacto é monstruoso, pessoal. O prejuízo é muito grande, tá? Então esse gráfico aqui é um gráfico clássico, tá? É um gráfico que mostra exatamente qual seria basicamente esse ponto de equilíbrio em termos de quantidade mínima que se deve produzir, ok? E os custos envolvidos nessa produção. Vamos analisar juntos aqui. Então aqui nós temos nessa barra aqui vertical os custos, ok? Nessa barra horizontal o tamanho dos lotes, tá bom? Então, antigamente, pessoal, nós tínhamos essa linha vermelha aqui, ó, ela mostra o quê? Que quanto mais você produzisse, quanto maior fosse o tamanho do seu lote, menor seria o custo, né? Então você consegue ver nessa linha vermelha aqui, que à medida que você aumenta o tamanho e a quantidade das peças produzidas, o seu custo diminui. Então essa linha aqui é uma linha do modo de produção antigo, em produção em massa, ok? Como Ford idealizou a produção em massa. Mas o tempo passou e os lotes foram necessariamente diminuindo os seus tamanhos. Por quê? Porque a variação do tipo de produto que os clientes necessitam aumentou drasticamente. Hoje nós não queremos só carros pretos, nós queremos carros coloridos, carros de outras cores. E o fato de ter modificado o gosto do cliente aumentou também a personalização. Aumentando-se a personalização, os lotes diminuíram, de fornecimento. Então hoje a situação é diferente. Muito bem, mas voltando aqui ao nosso gráfico, o que aconteceu? Então, você verifica que aqui, à medida que nós produzimos, o custo vai aumentando, ok? E à medida que o custo vai aumentando, se você produz muito, o que vai acontecer? Você vai ter estoque. Por quê? Porque você produziu a quantidade correta para entregar para o cliente. Teoricamente, essa quantidade foi entregue para o cliente, foi paga, mas se você produziu excessivamente, isso vai ficar guardado no estoque. Quando isso acontece, pessoal, esse preço de estocagem, ele aumenta drasticamente. Por quê? Porque você não entregou para o cliente e ele não te pagou. Tem vários problemas com esse estoque aí. Primeiro, porque se tiver algum problema de atualização dessa peça, desse produto, você perde todo esse estoque. Ok? E segundo, que existe espaço envolvido nisso. Você tem um espaço na sua fábrica, que você está lá guardando essas peças aí. Bom, aqui a gente representa com esse triângulo vermelho aqui, esse custo de estoque aí. Muito bem, então a gente também tem que levar em conta que se você fizer setups muito pequenos, imagina que você ao longo do dia você deveria ter feito só um setup para produzir uma determinada quantidade de peça, mas você fez 5 ou 6 setups para produzir essas peças aí. O que aconteceu, pessoal? Tempo de setup é um tempo, entre aspas, improdutivo. Por quê? Porque você não está produzindo. Uma vez que você não está produzindo, você está gastando tempo com operações aí improdutivas. Muito bem.
Se você deveria fazer só um setup para atender uma quantidade de peças e você fez 5 ou 6, o que acontece? Todo esse tempo de setup, pessoal, é perdido. A valorização da mão de obra é perdida, né? Então você precisa atuar na redução dos tempos de setup do seu produto. Isso é fácil, pessoal? Não, isso não é fácil. Você usa lá o SMED, as técnicas que você tem que utilizar para redução do tempo de setup. Isso é muito bom. Reduzir o tempo de setup é fundamental. E nós temos que fazer isso, buscar. Não, eu tenho um setup com 8 horas, 9 horas, eu tenho que reduzir isso para 7 horas, 6 horas, 5 horas, 3 horas, para você poder ter um lote mínimo menor, né? Você precisa também trabalhar para que você consiga ter um lote econômico de tamanho menor. Esse é o ideal, né? Mas agora, fazer muitos setups numa fábrica é muito bom? Claro que não, né, pessoal? Você tem que reduzir drasticamente o número de setups dentro de uma fábrica. Então, você, por exemplo, você tem uma fábrica que tem 150 setups por mês. Poxa vida, tá certo isso, pessoal? Não, não tá certo. Atuar na redução do tempo de setup é fundamental também. Por isso existe esse gráfico aqui, para conscientizar de que você não pode ter uma fábrica de setups, pessoal. O que seria uma fábrica de setups? É uma fábrica que só faz setups para produzir uma quantidade muito pequena de produto que vai ser entregue para o cliente. Isso não é legal, tá? Como também não é legal ficar produzindo e estocando muito material. Então, esse ponto de equilíbrio aqui, ó, né? Esse ponto azulzinho aqui é exatamente o ponto onde equilibra aí todos os seus custos, onde você consegue ter lucro, onde você consegue entregar peça para o cliente com mínimo ou talvez um setup só, tá bom? Então esse gráfico aqui é um gráfico que ilustra bem aí as necessidades de se cuidar adequadamente com essa variável aí chamada setup, ok?